Junho de 1956. Na presença de Deus está a plenitude da vida. Ao falar com a mulher samaritana, o mestre disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Mais tarde, no mesmo dia, quando os discípulos insistiram que ele comesse, ele respondeu: eu tenho carne para comer que não conheceis. Em outra ocasião, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez que nós vislumbramos a verdade profunda e sublime contida nesses enunciados místicos, nossa atitude muda completamente e a vida assume um significado diferente, pois então entendemos que o homem não viverá só de pão, mas que de toda palavra que procede da boca de Deus, que é a substância de toda a vida. Quando começamos a perceber que aquilo que é externamente tangível e visível é apenas o produto daquilo que é invisível, já não julgamos nosso suprimento pelo tamanho do bolso, mas pelo grau alcançado de contato com Deus. Na tentativa de encontrar a plenitude da vida, sem primeiro ter feito contato com o Pai interior, nos encontramos entre pó e cinzas. É imperativo, portanto, que tenhamos consciência da divina presença antes que a plenitude possa aparecer em nossa experiência. Qualquer bem que apareça em nossas vidas deve aparecer como resultado da atividade da verdade em nossa própria consciência individual. Se nós mantivermos a mesma consciência hoje como ontem, não podemos esperar frutos diferentes. E para que nossa experiência amanhã tenha um novo, diferente e maior desdobramento, deve haver uma nova atividade na consciência hoje. Em outras palavras, se quisermos colher qualquer fruta espiritual ao estudar a verdade, devemos nos livrar de todos os ramos mortos aos quais nos apegamos. Através de uma atividade específica da consciência, devemos nos purificar de quaisquer falsas crenças que temos mantido sobre Deus ou sobre a verdade. Como começo, devemos reconstruir nossas ideias e conceitos de oração. É evidente que acreditamos que é possível rezar a Deus por algo e recebê-lo, e assim, até agora, oramos para ganhar alguma coisa ou para produzir alguma condição desejada. Agora devemos conscientemente renunciar a tal crença e conceito de oração, e entrar em um estado de meditação silenciosa, em que nos lembramos conscientemente de que, já que o reino de Deus está dentro de você, você não precisa mais buscar fora do seu próprio ser para que algo venha até você. Em vez disso, você deve abrir um caminho para que flua de dentro de você. Isso é impossível de ser realizado a menos que você conscientemente entre na compreensão de sua própria autocompletude, fazendo o sacrifício de tudo que tem a natureza externa. No caminho infinito, a meditação, a comunhão e a oração podem ser corretamente definidas como esperando no Senhor. Assim almejamos estar diante da Arca da Aliança e lá experimentar a presença de Deus. Mas antes de entrar no Santo dos Santos, devemos fazer o sacrifício de todas as crenças de um sentido pessoal ou material que possam ser uma barreira para a comunhão. O que sustentou nosso progresso espiritual até agora? É surpreendente se nós pesquisarmos profundamente o suficiente para descobrir quantas crenças universais temos mantido e como é difícil abandoná-las. Se você esteve dependendo de investimentos, posições ou famílias para o suprimento, você deve conscientemente retirar a atenção dessas fontes e perceber que todo o bem deve fluir da fonte infinita dentro do seu próprio ser. Possivelmente, você procurou por entes queridos ou amigos por gratidão, compreensão, amor e cooperação. Agora você deve conscientemente perder essas dependências e expectativas e deixar elas partirem, percebendo internamente que o erro está em procurar por qualquer pessoa, situação ou coisa para o seu bem. O primeiro destes erros que deve ser abandonado é a crença de que qualquer pessoa, qualquer coisa ou qualquer condição do mundo pode proporcionar felicidade duradoura, segurança e paz. Se estivermos procurando lá fora por amor, suprimento ou saúde,
Esses muitas coisas operarão como barreiras insuperáveis em nossa consciência. Quando entramos no templo do nosso ser interior, devemos nos render e lançar no fogo sacrificial cada obstáculo material, mental e crença que existam entre nós e nosso Pai Celestial. Nesta comunhão, devemos deixar de lado até mesmo o desejo de ser útil e fazer o bem, ou de ser uns curadores. E por estranho que pareça, devemos nos render até mesmo ao desejo de alcançar cristandade. Entregue tudo, menos o desejo de estar diante de Deus. Siga isto cuidadosamente e tenha a certeza que você não está abrigando secretamente um desejo por algo além de Deus. Devemos, literal e efetivamente, dizer: Tua graça é suficiente para mim. E se formos bem-sucedidos em renunciar a todo desejo mental, mortal ou de natureza material, não demorará muito para que permaneçamos na presença. Mas lembre-se, nós não podemos carregar nossos fardos no templo, nem podemos ter qualquer desejo que Deus faça algo para aliviá-los. Nós estaremos na presença somente quando estivermos purificados de todos os desejos humanos e esperanças, na verdadeira percepção de que a graça de Deus é realmente a nossa suficiência em todas as coisas. Deus não é um Deus distante, separado e à parte de nós. Não, não, não. Deus está dentro de nós e Ele deve ser conscientemente percebido dentro de nós. Mas essa percepção nunca chegará a ninguém que deseje Deus para qualquer propósito que não seja a própria realização. Todos os que procuraram Deus por qualquer outra razão se perderam no caminho. Deus só pode ser alcançado por uma rendição completa de tudo, senão o desejo de se aquecer em sua presença. É no grau que você faz esse sacrifício dentro de sua própria consciência que determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Você vai decretar esta rendição e conscientemente se deixar conduzir na percepção de que a vida não é vivida só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em breve descobrirá que a paz de Cristo, o passo necessário que conduz à realização espiritual, se seguirá. À medida que nos despojamos de dependências materiais e humanas, o uso de palavras como eu, meu, você, ele e ela diminuirão, e não daremos tanto pensamento àquelas pessoas e coisas de quem tanto esperávamos anteriormente. Agora, conforme as necessidades surgem, o primeiro pensamento será o Cristo, e nesta consciência, tudo o que for necessário para o cumprimento de sua experiência aparecerá, não de você, dele, dela, disso ou daquilo, mas do Cristo do seu próprio ser. É verdade, claro, que o Cristo às vezes aparece como vias ou canais humanos. Por exemplo, o seu bem pode vir através de mim, e meu bem pode vir através de você, mas meu bem não virá de você, nem o seu bem virá de mim. Quando olhamos apenas para o Cristo do nosso próprio ser, o Cristo aparece como aquilo que precisamos. Talvez hoje, conforme você olha apenas para o Cristo do seu próprio ser, a verdade apareça como eu, através dessas palavras escritas, mas amanhã e no dia seguinte aparecerá como alguém ou outra coisa, mas sempre será o Cristo aparecendo. À medida que você aprende a personalizar cada vez menos o seu bem e as vias do seu bem, por permitir que as dependências se anulem e diminuam, você percebe que o Cristo é a fonte e origem de todo o bem. E continuamente procurando em Cristo, o seu bem fluirá. Quando o Mestre disse: Eu vim para que todos tenham vida e para que possam tê-la mais abundantemente, ele estava nos dizendo que nossas famílias, amigos, posições e contas bancárias não são realização, mas eu, o Cristo do seu próprio ser, sou a sua realização. De novo e de novo, nas promessas das Escrituras, somos lembrados e assegurados da presença de Deus. Em todas as circunstâncias, em todas as provações e em todas as tribulações, Deus está contigo para onde fores. No Gênesis, lemos que se 10 homens justos fossem encontrados na cidade, a cidade seria poupada. Um homem justo é aquele que atingiu a união consciente com Deus. Portanto, o grande propósito da meditação é alcançar esse estado de união.
Conforme você individualmente alcança a união consciente com Deus, você se torna esse mesmo Espírito através do qual Deus se derrama. E conforme você coloca total e completa confiança no Cristo, a presença divina interior, você começa a perceber que você é aquele patamar a partir do qual Deus brilha sobre o mundo. Quando você aceita essa percepção bastante abaladora e está disposto a ser um instrumento ou a via através da qual o bem flui para o mundo, você faz a transição de ser um ramo para ser a videira. Jesus foi habilitado para alimentar as multidões, curar os doentes e ressuscitar os mortos, só porque ele tinha atingido a união consciente com Deus. E será a sua união consciente com o Pai que lhe permitirá se tornar a videira, a fonte infinita através da qual toda a divindade flui, alimentando, curando, iluminando, salvando e redimindo aqueles ramos que ainda não conhecem a sua completude em Deus. O homem espiritual, o Cristo, não pode ter desejos. O homem espiritual, nosso verdadeiro ser, simplesmente permanece, serve e descansa em sua união consciente com o Pai. No momento em que alcançamos a cristandade, descartando completamente todas as relações externas, nos tornamos canais através dos quais o bem infinito e espiritual da fonte divina flui para a expressão visível. Você não percebe prontamente a necessidade de fazer a transição do ser humano, morrendo diariamente, como aquela parte de você que já teve um desejo de bem pessoal e renascer na consciência espiritual da natureza infinita do seu próprio ser? Conhecendo sua autocompletude em Deus, como você pode orar por alguma coisa? Em vez disso, sua oração é uma pausa de gratidão. Obrigado, Pai, eu sou. Tudo que tu és, eu sou. Tudo que tu tens é meu. Eu sou. Obrigado, Pai, eu sou. Nesta oração, você se torna ciente de que o que você tem procurado já está incorporado dentro do seu próprio ser individual e que só é necessário abrir bem as portas da consciência e deixar fluir em expressão visível. Quando você começa a perceber o tremendo significado dessa verdade, é natural que perguntas venham à mente. Sou digno desse grande bem? Eu mereço isso? Eu tenho compreensão suficiente para recebê-lo? Tenho tempo para todo o trabalho, estudo e oração necessários para entrar nessa percepção? Em resposta a essas perguntas, é importante que você saiba disso. Nada pode deter a mão de Deus. Esse bem é a pura atividade do Cristo e não depende de nada que você faça. Seus pecados de omissão e comissão não atuam como uma barreira para esta atividade e nada que você possa fazer ou possa ter feito pode impedi-lo. Essa percepção não é determinada pelo tempo dedicado a ler, estudar e meditar. Isso é meramente ajuda para abrir sua consciência. Deus não está esperando até você se tornar virtuoso ou ler tantos livros ou meditar tantas horas. Deus está em atividade constante, onipresente, onipotente, onisciente, e a única exigência da sua parte é que você abra a consciência para recebê-lo. O Cristo é a realidade do seu ser agora e está esperando em suspenso até você convidá-lo a entrar, primeiro apagando e descartando todas as crenças de que Deus é algo separado e à parte do seu próprio ser, e em segundo lugar, relaxando e deixando fluir adiante. Você é autocompleto em Deus, o infinito de Deus, o bem está fluindo muito mais do que você pode aceitar, mas manter a crença de que esta graça divina é dependente do que você faz ou não faz humanamente é uma barreira para a plenitude de sua expressão. Toda a verdade já está dentro de você e o trabalho que você faz por meio do estudo, da leitura e da meditação não é para o propósito de obter a graça de Deus, mas para capacitar você para abrir a consciência para o influxo, extraindo sua infinitude de dentro do seu próprio ser. Nunca, de forma alguma, acredite que você pode trazer a graça de Deus ou premeditá-la. Você já está pleno e completo dentro do seu próprio ser, aguardando a consciência da sua plenitude em Cristo, aguardando o reconhecimento de que a graça de Deus é a sua suficiência em todas as coisas, aguardando o reconhecimento de que a paz de Deus é tudo que você sempre quis e precisa.
Nessa compreensão, tudo o que é necessário para a realização aparecerá em forma e variedade infinitas em sua experiência. Esta percepção do Cristo que habita é uma paz aquieta-te para todas as formas de discórdia. Embora seus pecados sejam tão vermelhos, escarlate, eles serão tão brancos quanto a neve. Embora você seja crucificado, ainda hoje estarás no paraíso. Teus pecados te são perdoados, porque não há penalidade por aquilo que não existe mais. Estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Agora que sabemos a verdade, vamos atrair maiores problemas se voltarmos para a antiga crença de um sentimento de separação de Deus, que nos levou às dificuldades iniciais. Vá e não peque mais. Nunca volte aos velhos modos de buscar seu bem humanamente, em pessoa, lugar ou coisa. Descarte essas antigas crenças e deixe que elas se vão, no entendimento de que você vive, se move e tem o seu ser em Deus.